Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Analistas Quant. Meu nome é Rafael e neste vídeo a gente vai fazer uma discussão, a gente vai fazer uma reflexão com relação ao porquê, o porquê que a gente utiliza análise quantitativa. A análise quantitativa, eu já tenho até vídeos aí explicando com mais detalhe o que vem a ser essa análise, mas aqui a gente vai fazer um paralelo rápido e tentar justificar, com mais um ponto de força para a gente colocar mais valor de uso dentro dessa tão importante análise que está ganhando muita força nos dias atuais devido ao advento aí da inteligência artificial, dos computadores, o barateamento dos computadores, enfim, tudo isso. Então, vamos trafegar aqui a partir de 3 pontos, esses 3 pontos que vão ser os 3 principais tipos de análise que a gente tem à nossa disposição para tentarmos tomar decisões frente ao mercado financeiro, ao mercado de capitais. Então, antes de tudo, a gente começa aqui com um tipo de análise bem interessante que, a propósito, eu gosto muito, que é a análise fundamentalista. Então, vamos supor que você é um analista fundamentalista e considere esse tipo de análise a mais importante, a primordial. Você praticamente só usa ela. Então, veja só como é que a gente vai fazer aqui uma simplificação desse universo de análise. Eu tenho, então, para dar suporte à minha análise fundamentalista, eu tenho relatórios de DRE, de demonstrativo de resultados de exercícios de empresas. Eu tenho informações também com relação a múltiplos, que são algumas indicações, como é que vão o desempenho de uma determinada empresa. Então, eu vou botar múltiplos. E eu tenho também alguns índices que podem ser índices macroeconômicos. Eu também posso usar conceitos aqui de política, geopolítica, economia internacional, vários tipos de estudos para eu ter uma visão geral de como se encontra uma determinada ação, um determinado ativo. Vamos até colocar aqui, ó, o nosso ativo objeto de estudo vai ser o chamado AA, eu vou chamar AA4 aqui. Então vamos supor que eu tenho esse ativo AA4. E para essa empresa, esse ativo representa uma empresa, eu tenho vários desses aqui indicadores, vários desses elementos de estudo. Vou botar aqui política, economia, etc. Isso aqui tudo em termos globais. Então, eu vou começar a fazer a avaliação, tanto interna quanto externa, o posicionamento dessa minha empresa, vou ver se ela tem uma capacidade de geração de fluxo de caixas futuros, adequados, alinhados a todos esses parâmetros que ela veio mostrando no decorrer de um determinado período de tempo. Então, eu quero saber, será que essa empresa ela vai ser perene com essa qualidade de lucro que ela fornece, os dividend yields, por exemplo, enfim, toda uma análise que eu venho a fazer em cima dessa empresa. Então, o que eu faço? Avaliei a empresa, fiz aí projeções de fluxos de caixa futuros, fiz vários tipos de cruzamentos de dados e vi que essa empresa é para estar valendo, por exemplo, atualmente R$15. Vamos supor que para ela está valendo R$15 no mercado devido às minhas análises que eu estou utilizando, usando aqui a análise fundamentalista. E só que no mercado, essa empresa ela não está valendo R$15, mas sim está valendo R$10. Então, o que acontece nessa situação? Eu olho para uma situação como essa e digo, cara, tá bem legal, tá bem interessante. Algo que eu analisei, uma empresa que eu analisei era para estar custando R$15, só que no mercado ela está custando 10, ou seja, está R$5 mais barata. Então tá valendo a pena eu adquirir, eu comprar essa ação e esperar que no médio e longo prazo ela vá convergir ao seu preço de valor intrínseco. Aqui é um valor intrínseco, vou chamar de VI. É o valor que ela tem de maneira inata. Intrinsecamente ela vale isso. Só que o preço da ação, olha só, o custo dela de negociação atual é de 10. Então você já está vendo a discrepância entre o preço e o valor. Então o valor a gente leva, o preço a gente negocia. Nesse caso, vale a pena eu negociar, vale a pena eu adquirir essa ação, porque o valor dela é superior ao preço de mercado e, portanto, eu digo que ela está barata. Pois bem, isso daqui é um tipo de análise, é análise fundamentalista. Eu simplifiquei aqui várias etapas, mas a gente já tem uma visão aí que podemos fazer uma comparação entre o valor intrínseco com o valor, com o preço negociado atualmente daquele ativo. Se tiver uma discrepância significativa com base num risco-retorno que eu estou ali admitindo, que eu quero aceitar correr, então eu entro dentro desse tipo de operação. Pois bem, isso daqui quando eu estou enxergando sobre esses critérios. E agora, quando eu estiver analisando sobre o ponto de vista técnico, análise técnica. Calma que já já a gente vai chegar na análise quantitativa. Estamos aqui
Primeiro, entendendo cada uma das análises com um pouco mais de cuidado. Então, vamos ver agora a análise técnica. Veja só, na análise técnica, eu já estou mais preocupado em si com o gráfico, com o desenho do preço, com o desenrolar do preço numa série temporal. Então, eu tenho uma série temporal e tenho o desenvolvimento do meu preço aqui no decorrer desse tempo, desse período. Eu quero, então, avaliar qual é a figura, qual é o gráfico que esse preço faz. Ele faz canais, ele faz canais laterais, tem tendência, tem sazonalidades, tem o quê? O que é que tem por trás desse preço? Qual é o desenho, qual é a figura, né? Qual é o gráfico formado a partir da combinação de vários preços no decorrer de um intervalo de tempo? Qual é essa figura? Então, eu posso dizer que quem investiga a análise técnica utiliza de indicadores para filtrar, para identificar sutilezas dessa movimentação de preços, como volatilidade, como volumes diferenciados em determinadas regiões, como tendências, como momento, inércia proveniente dentro de uma movimentação de preços. A gente pode fazer uma conexão com econofísica, ou seja, podemos tratar isso aqui de diversas maneiras para tentar extrair informações complementares a essas aqui que eu estou visualizando num primeiro momento, assim, de uma maneira mais ampla. Eu posso entrar aqui de forma mais minuciosa, utilizando análise técnica, utilizando indicadores técnicos, utilizando até também price action, né? Price action é ver mais a figura do preço, a ação do preço no gráfico, mas eu posso também conectar com análise técnica, usar indicadores técnicos. Enfim, eu vou partir então da seguinte premissa: se o preço já se comportou em determinado nível de região, em um determinado nível de volatilidade, em uma tendência, em uma paralelização, eu vou querer me aproveitar daquela situação, tanto a favor, me aproveitando da permanência daquele movimento, bem como de uma reversão daquele movimento, de uma identificação de um padrão aqui que eu observo, que aquele movimento ele começou a se exaurir, ele começou a entrar em exaustão e tender a se comportar de maneira distinta. Então, eu fico rastreando isso a partir de algum tipo de indicador, a partir da análise do desenho gráfico. E veja só, aqui eu estou tentando, né, ou querer que o preço, né, prever que o preço vai se movimentar do jeito que ele já estava antes, ou ele vai se movimentar de maneira diferente, completamente diferente do que ele estava se movimentando antes. Então, preste bem atenção a isso. A gente ou quer ver o preço se movimentando segundo o padrão, ou quer identificar quebras desse padrão. Então, a gente vai estar aqui na análise técnica. E o que é que vem a ser agora a análise quantitativa? Veja, a análise quantitativa, por outro lado, ela já está interessada em integrar, em conectar todas essas demais áreas, todas essas duas áreas, e colocar mais valor no dado em si, fazer mais investigação com relação ao que o dado do preço, aqui as informações mais amplas, aqui o cruzamento entre informações fundamentalistas, técnicas, econômicas, da microeconomia, políticas, análise de sentimento, tudo isso conectado, tudo isso integrado em grupos, em regiões de critérios de análise, a gente integra tudo isso e tenta extrair algum padrão dentro dessas nuvens complexas de informações. E a extração desse padrão, ela tem a seguinte vantagem. Veja só, agora que a gente chega no ponto que eu quero mostrar, né, que eu quero dizer, que eu quero esclarecer e pontuar o porquê do uso, né, ou porquê estamos utilizando a análise quantitativa. Então, estamos utilizando a análise quantitativa porque na análise fundamentalista, nós eventualmente podemos ter o preço não convergindo para o valor. O valor. Esse é o objetivo de quem compra uma ação, uma empresa barata. Ele quer que o preço convirja para o valor da ação. E também quem vende, né? Tem a ponta oposta, quem está vendido, mas a gente não está discutindo esses detalhes. Vamos só considerar a ponta comprada. Então, quem compra barato quer que o preço depois suba. E quem está analisando por termos técnicos também está esperando que o preço tome uma determinada faça um determinado movimento, tome uma determinada atitude frente a uma análise de padrões que ele fez num intervalo de tempo. E veja, se esse viés, né, se essa tendência aqui na parte técnica, se essa tendência ela não for respeitada, o que acontece? Vamos supor que o mercado ele vai permanecer irracional, essa é a palavra-chave agora, irracional, por muito tempo, por tempo suficiente,
a fazer com que a gente quebre, a fazer com que a gente saia do jogo, a fazer com que a nossa margem acabe, nosso capital não seja suficientemente ali considerado dentro do nosso trader e a gente saia do jogo, a gente caia fora porque não estamos aptos a suportar, a ter tempo de espera para chegar nesse nível de convergência. Pense aí comigo, isso aqui é uma parte filosófica. Então, em termos de eu ter espera, de eu conseguir validar minhas análises, minhas projeções, minhas previsões, e se o mercado consequentemente ficar muito tempo de maneira irracional, não respeitar lá aquela movimentação que eu prevejo com a minha análise fundamentalista ou com a minha análise técnica, eu venha a me dar mal nesse tipo de operação. Então eu vou perder nessa situação. E quando eu estou utilizando a análise quantitativa, o aviso pode chegar antes. Os dados vão falar muito mais do que teorias, do que conceitos que têm uma fundamentação teórica, que têm uma base teórica forte, mas na prática pode ser que se comporte de maneira completamente diferente devido a alguma crise, devido a algum comportamento anômalo, devido à incerteza, devido a, por exemplo, um cisne negro, como diz o Taleb, né? Um cisne negro, que é uma situação completamente imprevisível, que vai alterar de forma drástica toda a movimentação do mercado, fazendo com que você tenha uma irracionalidade durante o período mais do que suportável pelos seus níveis de risco e retorno. Então assim você vem a se perder. Então veja a importância aí da análise quantitativa. Ela dá tempo, ela pode nos avisar, nos alertar antes de que a gente fique muito preso em teorias fundamentalistas, em teorias de análise técnicas, né? Utilizando matemática aqui de uma forma muito fechada. Então a análise quantitativa, a partir dos dados, pode antecipar problemas que venham a permanecer aí durante um bom tempo, fazendo a gente não ter a convergência que esperamos. Espero que você tenha entendido esse vídeo. Isso aqui é bem importante, isso aqui é um dos vídeos mais importantes do canal, para a gente justificar essa tão importante área de estudo aí do mercado financeiro, que é a análise quantitativa. Tudo ok? Nos próximos vídeos a gente vai estar sempre discutindo, comentando, conversando a respeito da análise quantitativa, como é que a gente pode se aproveitar desses tipos de anomalias, identificar esses tipos de irracionalidades, o tempo que o mercado passa irracional, será que a gente tem a capacidade de ver, de visualizar, de rastrear essa informação de algum modo? Enfim, tudo isso a gente vai aqui tentar trabalhar, tentar discutir dentro do nosso canal. Estou aguardando você no próximo vídeo e até mais. Tchau!